a gente vai trazer a notícia da noite, a notícia da madrugada. Porque esse cara aqui, ó, que vocês estão vendo aqui no nosso telão, o Marcão fica falando, né, Gustavo, não fica de costas, desculpa, gente, não é por mal não, viu? Mas é que eu acabo andando demais aqui no cenário, acabo dando as costas pra câmera. Mas esse cara aqui, Michele, é o Guilherme de Pádua. Ele ficou muito conhecido nos anos 90, até porque ele era ator, né, e acabou se envolvendo na morte da também atriz, a Gabriela Pérez. Não sei se muitos dos nossos telespectadores se lembram dessa história. A Daniela Pérez, ela era atriz da Rede Globo, estava no auge da carreira ali, né, como protagonista de uma novela, e ele fazia o par romântico com a Daniela Pérez, né? Ele era o motorista Bira da novela. E aí, de Corpo e Alma, a novela de 92. E aí ele acabou, né, segundo as investigações na época, achando que estava desprestigiado ali na novela, que o papel dele estava diminuindo e tudo mais, e acabou levando isso para o campo pessoal e acabou assassinando a atriz. Ele foi condenado a 19 anos de prisão, só que ele cumpriu um terço da pena, saiu da prisão no ano de 1999, e a notícia, sabe qual é, gente? Ontem, às 10 da noite, ele infartou, teve um infarto fulminante aos 53 anos, e a Michele Souza vai contar pra gente como é que isso veio à tona, Michele, como que, né, a gente confirmou essa informação, informação que choca, né, porque recentemente foi lançada uma minissérie, né, nos canais de streaming, falando exatamente sobre a morte da Daniela Pérez, a atriz, contando como foi, julgamento dele, condenação, ele ficou preso aí esse período. Conta pra gente então como é que foi constatada a morte do Guilherme de Pádua. Olha, Gustavo, a morte foi anunciada em vídeo pelo pastor Márcio Valadão, pastor que era colega do Guilherme de Pádua. Ele transmitiu essa informação, né? E o pastor Márcio Valadão, ele é também da Igreja Batista da Lagoinha. A gente está acompanhando aí, olha, esse vídeo que foi publicado em uma rede social e, de acordo com o pastor Márcio Valadão, ele sofreu um infarto, o Guilherme de Pádua sofreu um infarto pouco antes das 10 da noite. O pastor conta nesse vídeo aí, Gustavo, que ele recebeu o telefonema de uma irmã informando que o Guilherme tinha acabado de falecer, e o pastor fala também nesse vídeo que foi um impacto grande, porque ontem de manhã, por volta das 10 horas, esse pastor estava dirigindo o culto e ele fala que o Guilherme de Pádua e a atual esposa dele estava no banco ali acompanhando essa celebração, acompanhando essa missa, e ontem, 10 da noite, então, veio a informação da morte do Guilherme de Pádua, que tinha 53 anos e, como você disse, ele ficou aí nacionalmente conhecido quando participava de uma novela em 1992, e ele depois cumpriu pena pelo assassinato da atriz Daniela Pérez. Ele que, junto com a ex-esposa, né, a Paula Tomás, acabou matando a Daniela Pérez. Foi amplamente divulgado. Eu lembro, inclusive, Gustavo, que eu era criança e lembro de acompanhar aí vários jornais acompanhando incessantemente, divulgando, né, as informações a respeito desse crime. E, como você disse, ele chegou a ser condenado, cumpriu um terço da pena, foi solto, e ontem à noite veio então essa informação do falecimento, da morte do Guilherme de Pádua. Gustavo? É isso, Michele. Claro que esse assunto, né, chama demais a atenção das pessoas, porque aconteceu em um momento crítico, né? Se eu não me engano, você, né, tem idade talvez até para lembrar mais do que eu, mas era um fim de ano, né? Quer dizer, as pessoas já estavam se preparando para encerrar um ciclo do ano de 1992, né? A novela estava terminando. E o Guilherme de Pádua, que era também um ator de destaque, né? Porque ele estava começando ali com o Bira, que era um personagem que representava um motorista, fazia par com a Daniela Pérez, que é filha, inclusive, da escritora, né? A dramaturga Glória Pérez, que era autora exatamente dessa novela, e de repente o par romântico, na vida real, tem ali um problema, né? Tem um problema que acaba culminando na morte da atriz, né? E ele que, como você trouxe pra gente, teve o apoio da então mulher dele, né? A Thomas, qual que é o primeiro nome da mulher dele na época, Paula Michele? Tomás. A Paula Tomás, que inclusive estava grávida do Guilherme de Pádua naquele momento, quando eles cometeram o crime juntos, né? Foram condenados, ele foi condenado a 19 anos, cumpriu um terço da pena, e aí então agora vem essa história de que ele infartou. A gente tem inclusive manifestações nas redes sociais do
próprio pastor, né, que acabou de fazer aquele vídeo informando as pessoas do falecimento do Guilherme de Pádua, ele postou a seguinte mensagem, olha só. Com imenso pesar, a Igreja Batista da Lagoinha informa a morte do pastor Guilherme de Pádua, que nos deixou na noite deste domingo após sofrer um infarto na residência em que morava em Belo Horizonte. Com 53 anos, recém-completados no último dia 2 de novembro, Guilherme compunha o time pastoral da Lagoinha desde sua ordenação em 2017, liderando o Ministério Recomeço, que atua dentro e fora dos presídios da capital mineira e região metropolitana. Antes disso, já havia sido acolhido como ovelha e servia como voluntário nas mais diversas áreas, sempre lidando com os desprezados e também marginalizados. Milhares de pessoas privadas de liberdade foram ao longo desses anos ministradas no conhecimento da Bíblia e receberam aí o apoio social, jurídico e psicológico do Ministério, que também desenvolve dezenas de projetos de profissionalização e reintegração social. Tá, então, a mensagem do próprio pastor Valadão, e aí ele continua, em sua caminhada como pastor, Guilherme viveu longe dos grandes púlpitos, não era visto pregando para multidões, mas atuava diariamente nas mais diversas obras com aqueles que a sociedade muitas vezes prefere jogar para escanteio. Guilherme testemunhou a possível transformação que há em Jesus, o recomeço reservado para todos aqueles que nele creem. Bom, a Igreja Batista da Lagoinha, desde o momento da conversão de Guilherme, abriu suas portas para ser também a sua casa. Guilherme pagou a justiça, o que lhe impôs, como cremos que deve acontecer, e nós, como corpo de Cristo, nos posicionamos para sermos para ele e tantos outros já condenados por crimes diversos, aquilo que a Bíblia nos institui, o lugar da nova chance que apenas Jesus pode dar ao que se arrepende, as palavras do próprio pastor Márcio Valadão. E aí ele diz assim, Guilherme demonstrou ser alguém empenhado em mudar, em viver de acordo com a nova vida que experimentamos em Cristo Jesus. Ele jamais deixou de ser lembrado pelo crime que cometeu, mas pôde, em seus últimos anos, caminhar de acordo com a vontade do Pai sobre a sua história. Portanto, se alguém está em Cristo, é a nova criação. As coisas antigas já passaram. Inclusive, ele finaliza aí deixando essa mensagem pública, confirmando o falecimento do ator Guilherme de Pádua. Tem mais também um último post, ele diz assim, a Igreja Batista de Lagoinha envia seu abraço, as suas mais sinceras condolências à família de Guilherme de Pádua, que também faz parte da nossa família, ele diz ali. Lamentamos sua morte precoce, mas em contrapartida nos alegramos no Senhor pela convicção que há para que os creem em Jesus, a vida como Deus jamais tem fim. Uma eternidade está para além da morte, que Deus possa confortar todos nós e aqueles que o amavam e se inspiravam nele para uma real reintegração social e um verdadeiro recomeço. Está aí, portanto, então, a fala postada em uma rede social do pastor Valadão, que foi a pessoa que confirmou o falecimento do Guilherme de Pádua nas últimas horas. Lembrando que às 10 da noite deste domingo, o Guilherme de Pádua, ele sofreu um infarto fulminante aos 53 anos e acabou morrendo, Informação que foi confirmada pelo pastor através dessa live que ele fez no Instagram e posteriormente postou essa mensagem de agradecimento ao Guilherme, informando também da morte dele, falando um pouco do serviço social que o Guilherme prestava na igreja depois de ter cumprido pena, ter se convertido ao Evangelho de Cristo, E aí, agora, também comunicando as condolências à família.